Olá, é um prazer enorme estar aqui hoje com você e ter você aqui nesse vídeo do programa Inteligência Afetiva. E hoje a gente recebe aqui a professora doutora Cláudia Feitosa Santana. Ela é neurocientista, arquiteta e engenheira. Ela é mestre em psicologia experimental e doutora em neurociência e comportamento pela USP e fez o pós-doutorado pela Universidade de Chicago e é autora de um livro fundamental que você precisa conhecer, que é Eu Controlo Como Me Sinto. Como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz? Gente, esse livro é imperdível para a gente aqui no canal. Então, ela vai falar um pouquinho, claro, né, nessa entrevista, e você pode depois adquirir o livro e ler com muito mais calma e aprofundar e aprender a lidar com as suas emoções de uma maneira mais adequada na vida e para ficar mais poderoso sobre a sua própria vida. E a gente, então, eu quero, então, escutar um pouquinho dela. Como é que vai, doutora? Estou muito feliz de encontrar você hoje, de ter você aqui hoje no programa. Olá, tudo bem? É ótimo estar aqui de novo. Ok. Você falou do livro, a capa do livro. Isso, olha só, gente, eu vou deixar também o título do livro e detalhes na descrição do vídeo para que vocês possam anotar e depois adquirir, ok? Bom, então vamos começar e vamos falar hoje um pouco mais sobre codependência. As pessoas que sofrem de codependência tendem a repetir os mesmos padrões de relacionamentos, né? Muitas vezes abusivos ou insatisfatórios, e isso passa por um processo decisório. Como a neurociência explica essa repetição, essa decisão repetida de padrões, doutora? Olha, tem muita coisa para se falar sobre esse assunto, mas assim, a maioria dos estudos são feitos, na verdade, com abuso de substâncias, que é muito sobre droga e álcool. Eu não sei se eu estou esquecendo algum, acho que não. Mas o que vale é que vale para as questões de dependência que são de comportamento. Por exemplo, vício por compra, vício por jogo, vício por sexo, todas essas questões. O que a gente começa a entender, e não só para isso, mas, por exemplo, hoje em dia, quando se fala da neurociência, as pessoas normalmente elas querem saber qual é a área do cérebro que acontece isso e que eu estou fazendo errado? Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, tenha problema com compulsão alimentar. Então, qual é a área do meu cérebro que está errada, que se a gente consertasse aquela areazinha, eu não ia, por exemplo, ter essa compulsão? O que a gente percebe, o que a neurociência traz, é que a gente não pode pensar em área. A gente tem que pensar que são sempre uma circuitaria. É como se você tivesse uma rede neural, várias áreas conectadas e várias áreas que vão aumentando a atividade ou diminuindo a atividade. Algumas aumentam, outras diminuem. E dentro de toda essa circuitaria, que normalmente está espalhada pelo cérebro, é que a gente vai ter algum problema de comportamento. Ou seja, alguma falha nesse processo decisório. E aí você tem várias teorias. Mas o que eu acho interessante, e é uma revisão, são revisões mais atuais, é que assim, a gente sabe que a mesma circuitaria de prazer para coisas boas e boas da vida, como, por exemplo, o amor de um filho pela mãe e a satisfação que tem ao reencontrar a mãe, ou o prazer de se comer uma barrinha de chocolate para uma pessoa que não tem nenhum transtorno alimentar. Essa circuitaria de prazer é normalmente a mesma circuitaria de prazer que acontece para uma pessoa com um comportamento maléfico, uma pessoa que está com uma compulsão alimentar, mas que sente o prazer na hora que vai lá, abre a geladeira e começa a comer. É a mesma coisa para uma pessoa que não resistiu e que foi injetar droga ou que foi atrás da bebida alcoólica. Ou uma pessoa que parou de fumar e que voltou e foi lá e fumar de novo. Por quê? Os estudos mostram para a gente que se essa circuitaria é a mesma, então o que está acontecendo? Essas áreas cerebrais, então, elas estão sendo ativadas
tanto para um filho que vai visitar a mãe e sente prazer em visitar a mãe, ou eu que fui lá, abri e fui comer um pedaço de chocolate, e uma pessoa que tem problema com droga e que injetou droga, ou que não pode beber álcool, que é alcoólatra, e foi lá, não resistiu e bebeu álcool. Ou a pessoa que não resistiu e fez uma compra que não deveria ter feito, ou que jogou. Por quê? O que esses estudos nos mostram é que essas áreas, elas são ativadas e o que interessa é a valência dela. Se a valência dela é positiva ou se a valência dela é negativa. E a gente pode fazer aqui um paralelo, e essa ativação, ela pode acontecer, essa circuitaria, ela pode estar ativada tanto para um comportamento benéfico quanto maléfico, tanto quanto para um sentimento positivo quanto um sentimento negativo. E você fica nisso. Então, isso ajuda a gente a entender pessoas que tiveram, por exemplo, famílias disfuncionais e relacionamentos, por exemplo, pais abusivos, mas é esse o relacionamento que eu conheço. E aí uma outra coisa, né, que eu expliquei a questão da valência, e uma outra coisa que acontece é que é o seguinte, o nosso cérebro, ele não gosta de dúvida e ele não gosta do desconhecido. Se a gente não gosta do que a gente não conhece, muitas vezes a gente opta pelo que nós conhecemos, mesmo sendo maléfico. Então, o processo de se libertar, por exemplo, de pais abusivos, é muito difícil. E aí a pessoa pode até se libertar dos pais abusivos, mas aí ela arruma um relacionamento, cujo esse relacionamento ela acaba repetindo o mesmo padrão de onde ela veio, e ela se vê numa situação cujo parceiro ou a parceira são abusivos. E isso é muito comum, não é, Elizabeth? Sim, muito comum. E às vezes a pessoa até acha que não, esse parceiro é diferente. E aí ela vê muitas coisas diferentes no novo parceiro e daqui a pouco ele desenvolve os mesmos comportamentos dos anteriores. E a pessoa fala, não acredito, mas como assim? Então, mas muito provavelmente, até mesmo essas questões positivas que ela vê, ela pode não estar percebendo, mas pode ter, inclusive, ter sido as mesmas coisas positivas que tinha no relacionamento abusivo anterior. E isso é algo extremamente contraintuitivo, mas é assim, para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência, a gente não podia simplesmente se entregar ao desconhecido. Então, você precisava procurar algo que era conhecido. Só que esse algo que era conhecido para a nossa sobrevivência, ele não é maléfico para a gente. Ele é benéfico o suficiente para que a gente possa fazer sexo, ter filhos e os filhos sobreviverem. Sim. É nesse limite. Hoje a gente vive numa sociedade muito diferente disso. Hoje a gente vive numa sociedade que ela vai muito mais além disso e que, na verdade, a gente driblou a evolução. Mas ela ajuda a gente a entender uma série de coisas. Então, é um fato. O fato do nosso cérebro não gostar do desconhecido. Ele opta pelo conhecido mesmo sendo ruim. Só que a gente pode aprender a fazer diferente. Isso é o mais importante. Mas, por exemplo, tem estudo que mostra, só para exemplificar, porque parece uma loucura. É muito contraintuitivo eu te dizer, olha, a gente opta pelo conhecido ruim, ou seja, vai lá e busca um parceiro novamente abusivo, ou uma parceira abusiva, e não optou pelaquela pessoa que era desconhecida. Por quê? Você nega o desconhecido. Então, vamos lá. Estudos com choques elétricos, tá? Mostra que, imagina, eu te dou a opção, Elizabeth, você tem duas opções. Numa opção, você vai receber durante 20... aqui eu já não estou lembrando exatamente qual era o do estudo, mas você vai receber, por um período de tempo, 3 choques elétricos, tá? Esses choques são suportáveis, mas eles são extremamente incômodos. Então, você vai receber 3 vezes esse choque elétrico. Na outra opção, é assim, pode ser que você receba o choque elétrico, pode ser que não. A chance é de que 1% de chance, tá? Uma chance muito baixa de você receber um choque elétrico uma vez, que é um pouquinho mais forte do que um dos 3 que você vai receber.
Mas Aham. você tem mais de 90% de chance de não receber nada, tá? Uhum. E o que as pessoas normalmente fazem? Como o choque, como tem uma chance, mesmo pequena, do choque elétrico que você vai receber ser maior do que o conhecido, as pessoas optam por quê? Ah, eu vou receber 3 choques suportáveis durante um período de tempo. Eu já sei Aham. que é assim, eu já me preparo psicologicamente para isso, então eu Sim, aceito essa. E certo. as pessoas não aceitam o outro. Inclusive, quando elas estão diante desse desconhecido, elas até produziam nesse estudo mais o hormônio do estresse, que é o cortisol. Elas tinham Aham. um aumento do cortisol, mas quando você sabe que você vai receber choque elétrico, mas ok, é o que você já está sabendo, é como Uhum. assim? Eu estou entrando num relacionamento, eu saí de um relacionamento onde eu apanhava, Sim. tá? Eu estou Uhum. entrando num outro relacionamento que eu vou apanhar. Mas eu Uhum. já apanhei, então eu já sei que é aquilo. Eu sobrevivo, eu apanhei, então eu vou continuar apanhando. É como se inconscientemente você estivesse fazendo esse raciocínio. Sim, entendo. Mas acaba negando cenários que, na verdade, são duvidosos. E que você não sabe, é um desconhecido, você não sabe o que vai acontecer. Nosso cérebro não gosta do E, desconhecido. e aí você me fez lembrar de uma parte do seu livro que você fala da incerteza. Tem a ver com isso? Quer dizer, o cérebro não gosta de incerteza, não gosta dessa sensação esquisita da incerteza. Não, não gosta, não gosta, mas você tem que enfrentar. Eu, por exemplo, lembro toda a minha vida, eu arrumava intercâmbio, eu arrumava viagens malucas e eu enfrentava, ou seja, eu Uhum. enfrentava a incerteza. Quando eu chegava lá, invariavelmente viajava para outro lado do mundo, alguma incerteza dessa, ou algum congresso, ou algum intercâmbio, seja lá o que for, eu chegava, eu entrava em absoluto pânico, eu chorava horas seguidas, às vezes ligava para minha mãe completamente surtada, não vou aguentar, e depois passava. Mas eu enfrentei a incerteza. Às Sim, vezes eram até viagens que eram situações incômodas ou era mais desconfortável, era muito diferente. A gente não gosta do diferente. Porque o diferente, ele exige mais energia. Você não conhece. É por isso que normalmente as pessoas demoram tanto para se separar de relacionamentos abusivos, sim, porque você acaba. Isso é o que você conhece, você acaba sobrevivendo nessa situação. Então, você sim. quer ficar aqui. Para você se libertar disso, você vai ter que enfrentar uma situação muito diferente. Ocorre que, normalmente, em situações saudáveis, você percebe: olha, isso não está me fazendo bem, não vai me fazer bem, eu vou precisar enfrentar o desconhecido, ou seja, eu vou precisar mudar dessa situação. Normalmente, as pessoas encaram essa mudança quando está ficando insuportável. A Uhum. partir do momento que a energia que eu falo, é o gasto nosso energético Uhum. cerebral, Sim. corporal, Uhum. está ficando muito ruim, ou seja, você está baixando seu sistema imunológico, você está ficando mais doente, está ficando insuportável, você está Uhum. ficando mais cansado, ou seja, você está gastando toda a sua energia cerebral, que é o que eu falo, está gastando toda a glicose que você tem, ruminando, pensando nisso, e está ficando fraco, não está conseguindo funcionar, Uhum. aí normalmente você consegue mudar. Aí cada Uhum. um tem o seu. Quanto mais Uhum. saudável a pessoa for, e quanto aí ela vai ter mais forças para encarar essa incerteza. Sim, Quanto sim. menos você tem, você continua nesse status quo. E isso Uhum. ajuda a gente a explicar que uma certa disfuncionalidade do funcionamento, do seu funcionamento mental, ele tem para você continuar numa relação abusiva, onde que na verdade já deveria ter acionado o alarme. Aqui não dá Claro. mais. Eu preciso sair disso. Então, É, aí tem algumas, eu não sei se a gente fala disso agora, a gente deixa para falar depois. Tem aí alguns estudos que ajudam a gente a entender isso um pouco melhor. entender o quê? Pode falar. Pode falar. Ó, então, por exemplo, tem duas redes neurais, como eu falei, que tem várias áreas conectadas do cérebro, que sabidamente elas têm algum problema de funcionamento para pessoas que são dependentes. Aham. Uma delas é o que a gente chama de rede de modo padrão, e a outra é rede de controle inibitório. Aham. Essas duas, você tem várias evidências que mostram em estudos que são atividades que, quando você compara com um grupo controle, né, pessoas
que não têm problema de dependência, essas pessoas têm essas atividades normais. E aí nunca dá para saber se a pessoa já desenvolveu de uma forma que essas áreas já têm uma atividade anormal de padrão e por isso que elas acabam ficando assim, ou geralmente, a gente pode imaginar, a hipótese aqui, se ela vem de relacionamentos ou de famílias disfuncionais, ela acaba gerando um padrão de funcionamento dessas redes de uma forma deficitária, e aí isso ajuda a explicar. Essa parte do controle inibitório ajuda a explicar o porquê que essa pessoa não sai dessa situação. Por que essa pessoa não consegue mudar de comportamento? Ou seja, ela precisa inibir algum tipo de resposta ou ter a coragem de ter alguma resposta contra ela, não consegue. Por exemplo, os dependentes de substâncias ou de comportamento, eles deveriam ter uma inibição e não comprar, né, para aquele que é compulsão por compra, ou não comer aquele que é compulsão por comida, ele não consegue ter esse controle. Essa circuitaria está deficitária. Isso ajuda a gente a explicar porque essa pessoa não consegue mudar esse comportamento. Já a rede de modo padrão, ela é um pouco mais complexa, ela fala muito sobre... É uma circuitaria que funciona muito quando você está você com você mesmo. Então, é como se fosse o eu. Eu comigo mesma. Ou eu fazendo análises de mim mesma. Ou eu estando num estado que eu não estou tão focada fora, eu estou mais focada dentro. Muito provavelmente, as pessoas dependentes, elas mostram que essa rede circuitaria, ela está deficitária. Deficitária por quê? Porque você com você mesmo, né? Essa autoanálise, ela está deficitária. E isso ajuda, inclusive, a entender que essa circuitaria deficitária mostra que, às vezes, essas pessoas têm comorbidades. Ou seja, ela vai ter problema não só com álcool, mas com alguma outra coisa. Isso também vale para déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Essas redes também estão afetadas para pacientes com esse diagnóstico. Mas mostra que tratamento altera e modifica essas redes de forma a trazer comportamentos mais benéficos. Acho que isso tem a ver com o que eu faço, né, no meu trabalho com os dependentes emocionais, que basicamente tem uma linha mestra que é de autofortalecimento. Quer dizer, assim, que a pessoa ganhe autocompetência, autoconfiança, autoeficácia na vida, para poder sentir essa segurança de enfrentar essas situações novas. Então, acredito que fazendo isso com coisas um pouco menores ou outras áreas da vida, essas pessoas conseguem se fortalecer mais, e acho que você está dizendo, acho que tem a ver com isso, e esse fortalecimento pode ser usado também na área afetiva, porque muitas vezes a pessoa ela tem deficiências em outras áreas, e na medida em que ela fortalece, ela vai ganhando mais esse sentimento de força, de força interna, que facilita, então, que tome decisões em áreas mais delicadas, como a área afetiva. Sim, tem alguns estudos que mostram, aí eles não falam dessas duas circuitarias, mas eles falam de outras áreas neurais, mas que eles mostram o quê? Que pessoas, por exemplo, que têm esse problema de ter resposta inibitória e que às vezes não conseguem fazer, existe uma atividade que vem do top-down. E quando eu falo top-down, é algo que você pode ganhar com o treinamento, que é o que muito provavelmente você faz. Para a pessoa poder modificar o comportamento dela e ganhar autoconfiança, ela provavelmente tem que fazer o quê? Todo um treinamento que ela vai ter que repetir muitas vezes. E aí, associado ou não à medicação. Por exemplo, você tem estudos que mostram de pessoas que realmente, porque hoje em dia tem gente que acha que não existe déficit de atenção e hiperatividade, ou tem gente porque existe um abuso de medicamento, o que é verdade. Mas existe uma parcela de pessoas que, de fato, tem esse diagnóstico e uma parcela menor, mas que existe, que são pessoas que realmente precisam de terapia e de medicação. Essas pessoas, quando medicadas, elas passam a ter um funcionamento muito mais saudável dessas regiões e dessa circuitaria neural. Ou seja, não é algo que não tem solução. Tem, e mesmo a ciência mostra que tem.
Mas é que dá muito trabalho, porque vai exigir muito treino, vai exigir muita repetição. E você me fez lembrar agora outro ponto, que é a questão do auto-engano, né? Então, assim, você estava falando de como as pessoas resistem ao diferente, a situações novas, né? E aí eu estava pensando como é comum na dependência emocional e nessas situações de relacionamentos abusivos, a pessoa até consegue se separar e, às vezes, numa história bem difícil, bem sofrida, e aí tem uma síndrome de abstinência após essa separação, e depois, um certo tempo, volta para esse parceiro. E eu percebo um claro auto-engano. A pessoa faz um processo de contar uma historinha para ela mesma, de que não, mas eu acho que ele mudou, porque ele prometeu que nunca mais vai fazer, nunca vai mais vai me bater. Então, como é que você encaixa essa questão do auto-engano com essa questão que você está me colocando no processo decisório? Olha, muito provavelmente o que está acontecendo é que o tratamento aí a pessoa não está, o tratamento não está funcionando, essa pessoa, na verdade, ela está fazendo com que o seu padrão de funcionamento continue naquele mesmo que era o conhecido, que te fazia mal, só que você, sem isso, você não sabe viver. É como se você não consegue encarar essa incerteza. E aí o problema do auto-engano é que, assim, mentir para a gente é a melhor forma. Por quê? Quando a gente mente para a gente mesmo, a gente não percebe se mentindo, ou seja, o auto-engano. Esse auto-engano, ele tem um custo energético, o custo cerebral dele é baixíssimo. Porque assim, se eu estou te falando uma verdade, ou se eu estou te falando algo que eu acredito que é verdade, mas não é verdade, é a mesma coisa do que se eu estivesse te falando uma verdade. Então, se eu estou te dizendo, eu terminei com meu namorado, mas eu vou voltar com ele. Eu vou voltar com ele por isso, por aquilo. Pode ser de fato que tenha sido uma briga boba e vale a pena voltar. Isso é uma verdade. Agora, eu apanhava do namorado, eu terminei com o namorado, não consegui ficar sem esse namorado, eu estou voltando com esse namorado. Eu conto uma história para mim, que eu acredito nela, e aí quando eu vou te contar e relatar essa história, eu estou acreditando nela, então o custo dela é muito baixo. Tudo vai depender de tão consciente essa pessoa está dessa situação. Mas, sim, de novo, provavelmente cai nessa circuitaria que ela não está conseguindo substituir uma valência positiva, uma valência negativa por uma valência positiva. Porque para você substituir um sentimento negativo, que imagina só, você não conhece, é como se você não conhecesse, na verdade, o amor, porque você vivendo em relacionamentos abusivos, você não está conhecendo de fato amor, você está conhecendo desamor, mas esse é o conhecido para você. Uhum. Se você não consegue substituir esse por relações amorosas, você acaba voltando sempre porque você conhece. Uhum. E você fica sempre naquela questão habituada daquilo, porque a gente acaba ficando dentro do conhecido. Uhum. Ou seja, você está naquela circuitaria que você acabou repetindo, e você vai continuar repetindo isso. É quase como eu, por exemplo, pode ser uma comparação ridícula, mas, por exemplo, eu quando ligo no telemarketing, tá? Eu sempre fico irritada. É o que eu conheço. Hoje eu tenho consciência disso, porque o eu controlo como me sinto é para qualquer situação. E para situações cotidianas também. O que eu aprendi? Eu não posso ligar no telemarketing quando eu estou com fome, cansada, irritada. Porque eu não vou ter autocontrole. Uhum. Eu vou me colocar numa situação onde eu vou acabar me descontrolando, ficando irritada e fazendo sempre a mesma coisa. Mas aí é que tá, como eu não ligo muito no telemarketing, é de vez em quando, não é uma repetição constante na minha vida. É toda vez que eu vou cair numa situação dessa, eu vou ter que lembrar para eu me controlar. Sim. Uhum. Mas se a pessoa sai desse relacionamento para ela encarar, é quase como eu quando viajava e que ficava desesperada. Você vai ficar desesperado. Mesmo sendo uma coisa boa, você vai ficar desesperado, porque é algo que você não conhece. Entendo. Vai te dar muito trabalho. E pegando esse exemplo que você deu do telemarketing, me fez lembrar uma paciente que, agora na época do Ano Novo,
ela tinha separado de uma pessoa altamente abusiva, pediu medida protetiva, para você ter uma ideia, foi uma coisa muito grave, e aí houve aí uma situação da pessoa mandar um Feliz Natal, e ela respondeu, e aí voltou com a pessoa. Então, veja, no meio da medida protetiva voltou com a pessoa. Então, por aí a gente nota que assim, a pessoa não estava, ela estava no estado de síndrome de abstinência, quando você falou que você não dá para ligar para o telemarketing quando você está cansada ou irritada, ou seja, ela entrou em contato com a pessoa num momento muito frágil, em que ela estava em síndrome de abstinência. Aí, não deu conta, né? Não dá conta e repete o mesmo padrão, né? E que ela estava extremamente vulnerável, porque Vulnerável. assim, ela deixa aquela situação que ela conhece que faz mal para ela. Só que para ela se reencontrar, ganhar confiança, se sentir confortável numa situação nova, é extremamente difícil, Sim. É doloroso, vai demorar claro. tempo. Se você deixa qualquer porta aberta para você voltar para aquele conhecido que é ruim, mas eu Sim. conheço, eu estou acostumada com ele. Uhum. Esse que eu estou vulnerável, eu não sei o que vai acontecer. Claro. E a pessoa já tem um padrão de funcionamento que ela acaba sempre repetindo a mesma coisa que ela fazia antes. Isso. Muito bom. Cláudia, foi excelente a sua explicação, agradeço muito. E você que está aqui me escutando, você se identificou? Você repete esses padrões? Você percebe que repete? Você volta para a mesma pessoa, para um relacionamento que não estava bom e tem dificuldade de sair? Conta para a gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, faz isso agora, se inscreve e clique no sininho para receber as notificações. Agradeço muito a sua presença, assim como a sua, Cláudia. Foi ótima a sua participação hoje aqui. E tenha uma ótima semana, tudo de bom. Beijo no coração. Até.